Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. Eu sou Riana Cabral e juntamente com a minha querida Valdineide Aquino fazemos este canal com o intuito de levar para todos vocês mensagens edificantes, esclarecedoras, que fazem bem à alma e nos fazem cada vez melhores. E hoje trazemos um tema muito especial, porque Kardec sempre diz que precisamos ter uma fé raciocinada. Fé raciocinada? Como assim? Pois é, hoje com este vídeo nós trazemos aqui o nosso querido Itamar Muritiba, juntamente com o nosso querido também Roberto Santos, para falar desse tema, para a gente entender melhor do que se trata. Como a gente fazer com que a gente tenha essa fé raciocinada? E ele faz um esclarecimento muito interessante, reflexões muito bacanas. E a gente convida você também para assistir esse vídeo completo, porque o YouTube só entende e só computa realmente todas as visualizações se você assistir o vídeo completo. E aí a gente convida você, porque além do tema que estamos abordando, para melhorar o entendimento e ampliar esses conhecimentos, trazemos também a dica de livro e o Pense Nisso, que está maravilhoso. Aliás, estão maravilhosos, não é? Como sempre. E também convidamos você para ir aqui na descrição desse vídeo. Como assim? Onde que fica essa descrição que eu já procurei e não achei? Onde você vê o título aqui embaixo, onde tem o título, tem uma setinha. Você clica nessa setinha, vai abrir a descrição do vídeo. E nessa descrição a gente vai dar algumas sugestões, né, através de links de outros vídeos nossos que temos aqui no canal que tem a ver com o tema de hoje. Pois é, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai nos ajudar a divulgar cada vez mais essas mensagens. Lembrando a você que o nosso canal não tem fins lucrativos. A gente faz de maneira voluntária, no desejo de abrir as nossas mentes e colaborar com este mundo melhor que todos nós estamos querendo. Esse é o nosso objetivo. E aí, se você gostou, não basta simplesmente, gostei, legal, ótimo. Então, coloca aí, gostei, para que o YouTube saiba que você visualizou e gostou do nosso canal, gostou deste vídeo. Isso faz toda uma diferença. Então, vamos lá? Meu amigo Robertinho, saúde e paz. Que maravilha podermos estar aqui juntos. E vamos trocar figurinhas sobre a fé. Eu tenho sido questionado durante alguns dias sobre aquela afirmativa de Kardec da fé raciocinada. E algumas pessoas têm dito, olha, mas a fé não é atrelada sempre à emotividade, à crença, e a razão não está sempre atrelada à lógica, ao pensamento, não está sempre atrelada à razão. Como é essa questão? Como é que a gente poderia compreender isso? Como poderíamos compreender duas coisas diferentes que Kardec juntou, não é? A emotividade com a racionalidade, a crença com a lógica. E aí, uma das questões que me foi feita é uma questão interessante. A pessoa perguntou assim, fé raciocinada, como assim? Como assim uma fé raciocinada, meu amigo Robertinho? Vamos lá. A gente parte do entendimento que nós somos seres dotados de inteligência. Não obstante sermos caracterizados como animais, nós somos caracterizados como animais racionais. Ou seja, nós temos a capacidade de construir, de transformar, de melhorar através dos nossos conhecimentos, aprendizados e experiências. Então, se somos dotados de inteligência, nós podemos dar um direcionamento àquilo que desejamos e podemos alcançar aquilo que nos propomos a realizar.
Nos reportando à questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec ele questiona qual o propósito da encarnação, os espíritos responsáveis pela codificação afirmaram a Kardec que Deus nos impõe a encarnação com um propósito de aperfeiçoamento. Então, nós estamos aqui nos aperfeiçoando, nós estamos nos desenvolvendo em 3 âmbitos básicos, que é o intelectual, o moral e o espiritual, para que assim a gente alcance o maior propósito da humanidade, de nós individualmente, nós coletivamente, que é a nossa felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Mas o próprio Cristo, ele disse que a felicidade é na medida que nós nos purificarmos, nos desvencilharmos das nossas imperfeições. Para que isto ocorra, é imprescindível que a gente entenda o caminho que está sendo seguido. Ou seja, de uma forma racional e lógica, nós entendermos que caminho está sendo seguido e qual o propósito. Diferentemente do que é imposto hoje pela sociedade, de um lado pelo materialismo, pelo outro lado o dogmatismo, a questão do castigo e recompensa, né? Então, as coisas que a gente faz mais direcionado por esse caminho. Ou seja, se eu faço a coisa certa, eu vou ser recompensado. Se eu faço a coisa errada, eu vou ser castigado, né? Mas nós estamos aqui para alcançar este crescimento e evolução de uma forma racional. E aí nós nos reportamos à questão 258, quando Kardec pergunta: na erraticidade, nós temos conhecimento das provas que haveremos de enfrentar aqui no mundo? E os espíritos respondem que nós é que escolhemos as nossas provas. Se existe uma escolha nossa, é porque nós sabemos que através dessas experiências vamos nos proporcionar as condições necessárias, imprescindíveis, para conquistarmos a felicidade que todos nós almejamos, que também se condiciona a nós nos aproximarmos do Criador, tá? Então, desconstrói aquela ideia que nós estamos aqui somente sendo como gado tangido, né? Que as pessoas estão dizendo como devamos nos comportar e agir, se nós não fizermos conforme elas querem, seja do âmbito materialista, seja do âmbito dogmático, nós não vamos conseguir, tá? Então, nós podemos dizer, Robertinho, que as 2 formas de condução da humanidade na qual nós estamos inseridos, né, de nos conduzirmos, nós podemos ter de uma forma heterônoma e autônoma. E que nessa forma heterônoma estaria aí a presença fortíssima da fé cega. E que da forma de condução autônoma, exercendo a maravilha que é o nosso livre-arbítrio, que é a maior característica da criatura que somos nós. Então, a fé raciocinada faria com que estivéssemos de braços dados com autonomia, e a fé cega, estaríamos de braços dados com a heteronomia? Então, vamos compreender. A heteronomia são pessoas que dizem o que devamos fazer e que nós vamos seguir simplesmente porque eles têm esse entendimento e entendem que nós não temos competência ou capacidade de entender o caminho a ser seguido. Então, nós seríamos como autômatos, ou seja, as pessoas dizendo como nos conduzir, a gente fazer de acordo com eles. Autonomia, pelo contrário, nós estamos construindo a consciência. Lembremos-nos que nós saímos da condição de espíritos simples e ignorantes. Gradativamente, nós estamos no processo evolutivo de aperfeiçoamento, de crescimento. Nós estamos construindo conhecimentos que estão norteando os caminhos que devamos seguir. Por isso, termos a liberdade de escolher qual trajetória a ser seguida. E nessa trajetória nós vamos sofrer as consequências ou vamos ter as nossas conquistas. Então, o entendimento que a doutrina dos espíritos nos traz é de que nós todos precisamos, através da autonomia, da nossa escolha, e nós falamos, nos reportamos a questão 258, que aborda sobre isso, as nossas escolhas é que vão nos proporcionar a evolução. Se a gente seguir o caminho da heteronomia, ou seja, de fazer aquilo que os outros desejam que nós façamos, a gente não vai ter consciência. Fazendo
uma analogia, é como se estivéssemos sendo jogados numa correnteza e o rio nos levando. A gente não sabe onde vamos chegar, tá? Ou, pelo menos, nós não temos um entendimento, né, do qual o destino real que a gente vai chegar, porque nós estamos deixando, como diz a música de Zeca Pagodinho, deixando a vida nos levar. A autonomia, pelo contrário, nós fazemos as nossas escolhas, montamos as nossas trajetórias, né, estratégias, que tipo de atitudes precisamos ter, e fazemos as coisas não porque é uma imposição, ou seja, nós não vamos ser bons porque vamos conquistar um privilégio, né, de estar em esferas espirituais mais elevadas, como a maioria de nós pensa, que o simples fato de praticar a caridade, de doar, por exemplo, uma cesta básica para alguém, já nos possibilita ir para esferas espirituais mais elevadas. Não, nós precisamos fazer o bem porque somos bons, e por isso que a autonomia nos favorece todas as condições de exercermos o bem, a caridade e o amor, porque desejamos ser melhores a cada dia. É exatamente isso. E a gente ainda pode trazer como reflexão que autonomia não significa liberdade absoluta, né? E a proporção que o espírito, saindo do estado de simplicidade e ignorância, até atingir o ponto máximo, que é a perfeição, ele vai estar sendo amparado pelas leis divinas. São instrumentos auxiliares no processo educativo, na sua caminhada. Porque algumas pessoas dizem, não, mas se der autonomia, a pessoa vai fazer. Não, gente, não é nada disso. É uma liberdade, mas uma liberdade amparada. O que a gente está trazendo da racionalidade, da fé raciocinada de Kardec, inclusive isso se tornou um chavão no movimento espírita. Mas é preciso que entendamos, né, que o espírito, a proporção que ele vai evoluindo, que ele vai progredindo espiritualmente, tanto no estado de erraticidade quanto no estado de encarnado, ele vai estar sempre progredindo e tendo justamente os ditames das leis divinas, que são parâmetros regulatórios educativos que irão auxiliar nessa sua caminhada. Então, a fé raciocinada não nos afasta da crença, não nos afasta da emotividade, não. A fé raciocinada vai dizer, olha, vamos crer, vamos estar abraçados pelas emoções, mas não vamos ser apenas conduzidos pela emoção e pela crença. Vamos juntar as duas coisas. E a proporção que a gente começa a estudar, a proporção que a gente começa a observar, começa a perceber que as leis de Deus são eminentemente educativas, aí, com certeza, iremos beber das fontes dessa fé raciocinada. E a nossa dica de livro hoje é O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este livro consolador é organizado sob a forma de perguntas e respostas, excelente para estudos e pesquisas. Oferece explicações sobre a ciência, filosofia e religião, o triplo aspecto da doutrina espírita, obra repleta de ensinamentos que nos auxiliam no aprendizado e faz refletirmos acerca de assuntos que nos levam a compreender o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. É um grande complemento às obras básicas da doutrina espírita. Excelente, muito bom, vale a pena conferir. Se você tiver interesse em adquirir este livro e qualquer outro da literatura espírita, entre em contato com a nossa Livraria Espírita Nova Era pelo WhatsApp 749-8101-5110 e levaremos até você. Em Senhor do Bonfim, a entrega, que fica na Bahia, a entrega é gratuita. Em outras localidades, a combinar. Lembramos que a nossa livraria é sem fins lucrativos. Gratidão pela preferência e muita paz. E aí, galera do bem? Que papo é esse de fé raciocinada?
Quando a gente escuta falar de fé, normalmente é sobre aquele sentimento inabalável, que mesmo que evidências apontem o contrário, a confiança naquilo continua. As pessoas têm fé em coisas que não sabem explicar, mas mesmo assim acreditam. Então, isso seria fé? Eu escutei alguém pedir um milagre! Eu quero ouvir um "ah!" Tá quase lá. E quando a gente pensa em algo raciocinado, é algo que tem lógica, que faz sentido, que a gente pode duvidar e obter explicações. Sou o todo-poderoso, o todo-gostoso, o indestrutível Mushu. Essa é demais, né? Meus ancestrais mandaram um lagartinho pra me ajudar? Então, como seria uma fé raciocinada? A gente está acostumado a pensar que fé e raciocínio não andam juntos. Isso porque, por muito tempo, o que as religiões pregavam se opunham aos avanços da ciência. Então, acreditar nas descobertas científicas era negar essa fé, ao mesmo tempo que manter a fé era negar o progresso da ciência. As duas coisas não andavam juntas. Pobre Galileu. Mas esse embate não é mais necessário. E aí vem o que chamamos de fé raciocinada. Para o Espiritismo, fé e razão não precisam andar separadas. Pelo contrário, andam juntas. Tanto a ciência quanto a religião são asas do conhecimento humano. Uma estuda as leis do mundo material e a outra do mundo moral. E se as duas áreas são criações de Deus, uma não pode negar a outra, certo? As leis de Deus são as leis da natureza, o que rege o universo, os dois planos da vida e a nossa evolução. Quanto mais essas leis estiverem em harmonia, mais perto estaremos de entender essas leis. No livro Consolador, Emmanuel nos fala: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, ter fé não é dizer que eu acredito, é dizer que aquilo faz sentido, sem ir contra a ciência. Mas qual o problema de sentir ou crer em algo sem grandes explicações, pelo simples fato de acreditar? Nenhum! Talvez isso não te faça mal, e você precise de alguns rituais ou elementos que, mesmo sem motivo racional, te ajudem a se concentrar para fazer uma prece, por exemplo. Mas e quando essa fé promove guerras? E quando essa fé incita o preconceito? E quando essa fé ilude outras pessoas? E quando essa fé engana os outros? Ter uma fé raciocinada é passar por um processo lógico em que você explique aquilo para si mesmo e aquilo faça sentido para você, sem desafiar os seus conhecimentos e sem ofender a sua razão. O que significa também que a fé não está e nem precisa ser atrelada a nenhuma religião. Ela ultrapassa a religião, ela é a sua conexão direta com as leis de Deus. Leis que fazem sentido, que regem o universo, incluindo a descoberta de que a Terra não é o centro do universo. A ciência e a fé não são inimigas, porque as duas têm o mesmo princípio, a mesma causa primária. Quando a fé encontra a ciência e quando a ciência considera a fé, as duas andam juntas e se aproximam mais rápido da verdade. E tudo aquilo que separa as duas, ou já separou na história da humanidade, são pedrinhas da nossa evolução, que mostram a nossa deficiência de entender as leis divinas. Como dizia Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Pense nisso! No que você acredita, mas não faz tanto sentido para você? Pesquise, se informe. Veja se realmente há um motivo para você pensar assim, ou se existe uma explicação melhor para tudo isso.